Olá, eu sou Daniele Pereira de Souza, sou aluna do 7º semestre de Pedagogia. Eu vou falar um pouco sobre o curta-metragem Vida Maria. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo pra fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. O curta nos mostra a história da rotina da personagem Maria José, uma menina de 5 anos de idade que se diverte aprendendo a escrever o nome, mas que é obrigada pela mãe a abandonar os estudos e começar a cuidar dos afazeres domésticos e trabalhar na roça. Enquanto trabalha, ela cresce, casa e tem filhos, e depois envelhece, e o ciclo continua a se reproduzir nas outras Marias, suas filhas, netas e bisnetas. São apresentadas na curta-metragem imagens que mostram uma semelhança muito grande com a realidade, traços bem parecidos com o real, onde vemos crianças que têm sua infância interrompida, muitas vezes para ajudar a família a sobreviver. Infância essa resumida a poucos recursos e a má condições de vida. A Maria do filme mostra satisfação em apenas escrever seu próprio nome, o momento em que sua mãe lhe chama a atenção dizendo: não perca tempo desenhando seu nome. É tirar do seu futuro de ser uma pessoa diferente de sua mãe, que não tem uma visão do futuro, querendo dar à filha a mesma criação que teve no processo de reprodução, sem mudanças de suas perspectivas por comodismo. O curta também nos levou a refletir como o indivíduo em formação internaliza os eventos e as experiências vividas na infância e como são determinantes para a formação daquela pessoa na vida adulta. No filme, a menina Maria foi arrancada do seu mundo lúdico quando sua mãe a repreende por estar escrevendo. Ela corta da vida da filha os sonhos, os objetivos de uma vida melhor. A mãe da personagem vive aquela vida sem perspectiva porque foi isto que aprendeu e da mesma forma ensina a filha Maria, e esta reproduz para seus filhos, que também foram estimulados a deixar de sonhar e de brincar. A ausência da educação nas gerações mostram como na infância é importante o lúdico e a escola. Daqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. O filme explora as limitações e a falta de perspectiva de Maria José, que é apenas mais uma Maria, que deixou de lado os estudos e se dedicou à casa, ao marido e aos filhos, vivendo em estado de autoanulação, onde sua vontade e seus sonhos não ultrapassam a cerca da casa onde vive. É o que essas mulheres enfrentam durante toda a sua vida, se repetindo por diversas gerações. Mas que isso, Vida Maria ultrapassa os limites do sertão nordestino. Aproxima-se também das mulheres pobres urbanas que, da mesma forma que Maria José, vivem à mercê do marido, cuidando da casa e dos filhos. Quantas Marias nós temos em nossas escolas? E quantas ainda vamos ter? Algumas no papel de mães e a maioria no papel de filhas. O filme retrata a vida de muitas Marias que ficam condicionadas às situações às quais se acomodaram, desgastadas por falta de possibilidades, sem coragem, deixam seus sonhos perderem-se no tempo e acabam perdendo a oportunidade da construção do seu eu, talvez até imposta pela própria sociedade, que mantém uma hierarquia de valores que não se abre para a própria transformação. O filme expressa mais que uma realidade material a sua concepção cultural e suas crenças a partir da educação descendente. A partir dele, pode-se constatar o quanto a mulher tem sido ferida em sua subjetividade, ficando notório o que vem acontecendo há séculos: preconceitos, estigma, rótulos, estereotipos, exclusão social, indiferença. Como mudar isso? Esse é um grande dilema no Brasil. Como alterar os valores que funcionam bem numa vida dura e pobre? Está na educação, talvez, mas educar o quê? Português, matemática, física, química? Será isso necessário e fundamental para a alteração cultural da vida de Maria? Não, isso na verdade passa ao longe. E com isso tudo acaba acarretando no trabalho infantil rural, assim como os outros tipos de trabalho infantil. Rouba das crianças sonhos e a oportunidade de um futuro melhor. São filhos e filhas de pequenos produtores rurais que, por falta de dinheiro, são empregados em locais perigosos e insalubres, ganhando salários baixíssimos para a subsistência, roubando-lhes o direito de aprender a ler e escrever, de estudar de uma forma geral e até mesmo de brincar. Inclusive, até mesmo brincando, a criança aprende muita coisa. Através do lúdico, a criança pode se desenvolver não só fisicamente, mas também psicologicamente. Como vimos no curta, a menina Maria estava brincando de desenhar o seu próprio nome e foi interrompido para ajudar nos afazeres domésticos. E vimos muito isso hoje em dia ainda. Não é de hoje que se sabe que o índice de analfabetismo no Brasil ainda é grande, tendo milhões de analfabetos acima dos 15 anos de idade. A taxa de analfabetismo no Brasil passou de 6,8% em 2018 para 6,6% em 2019, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Mas e como anda o nosso planejamento familiar no Brasil? Será que com esse tal planejamento diminuiria essa quantidade de Marias? Vamos refletir um pouco sobre isso? Será que com esse tal de planejamento a taxa de analfabetismo diminuiria? Será que a taxa de trabalho infantil também diminuiria? Vamos ver como é que está o planejamento familiar no Brasil atualmente? Vamos lá. Atualmente, a prática do planejamento familiar no Brasil, muito além de uma simples medida adotada pelos casais a fim de assegurar uma maior estabilidade pessoal e financeira, está relacionada a políticas públicas adotadas para, de certa forma, conter o crescimento da população do país, que está
diretamente ligado ao contexto econômico e diplomático brasileiro. Então, podemos dizer que o país obteve sucesso em difundir a política de controle de natalidade pelas famílias. Isso não está somente relacionado com as ações públicas, mas também com as recentes melhorias nos padrões de vida de uma considerável parte da população, o que também diminui as taxas de natalidade, o que é muito bom. Eu fiz várias reflexões e quero compartilhar todas. A primeira delas é que a ideia geral do curta é mostrar que essa realidade existe e que vivenciamos no dia a dia e que devemos tentar procurar construir um futuro melhor, buscando qualidade de vida e não se acomodar, mas sim refletir sobre as condições de vida que estamos construindo e que devemos provocar e forçar uma mudança de atitude, denunciando a ausência de escolarização e as condições precárias de vida de várias gerações nesse nosso Brasil, principalmente aqui no Nordeste. Um outro ponto que me chamou bastante atenção e me levou a pensar muito foi a Maria do filme mostrar satisfação em apenas escrever seu primeiro nome, o momento em que sua mãe lhe chama a atenção dizendo: "Não perca tempo desenhando seu nome. É tirar do seu futuro de ser uma pessoa diferente de sua mãe, que não tem uma visão do futuro, querendo dar à filha a mesma criação que teve no processo de reprodução, sem mudanças de suas perspectivas por comodismo." E eu noto que o objetivo do filme é mostrar que essa realidade existe sim, e que vivenciamos no dia a dia e que devemos procurar construir um futuro melhor. E por último, mas não menos importante, como responsáveis na educação, o que aprendemos em Vida de Maria? Vida Maria traz um final bem duro, para um coração sensível e uma mente inquieta. Maria José, a pequena, no início do filme, que é tolhida na sua paixão pela escrita, não consegue quebrar o círculo vicioso no qual você foi inserida. Ela repete as atitudes da sua mãe, que por sua vez repetiu também o que aprendeu. Meu caro amigo professor, quebrar esse ciclo vicioso é o grande desafio. Fazer com que Marias não repitam atitudes nocivas, como as representadas no filmes. É o que fará que outras Marias escrevam finais diferentes desse. Esse é o nosso grande desafio. Fica aí fazendo nada.